Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa. Pessoal, hoje a gente vai dar sequência no assunto que a gente falou na aula passada, né? De Geografia para o Enem. A gente estava falando sobre crescimento da população, né? Da população mundial. E a gente tentou entender por que a população mundial subiu dessa determinada época, né? Eu estava mostrando para vocês esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico parece com aquele gráfico que a gente vê muito no jornal, né? Não sei se vocês assistem muito jornal, mas parece muito com aquele gráfico do coronavírus, né? Vê o número de casos, aí vai subindo, vai diminuindo, certo? Só que esse gráfico aqui, ó, a gente viu na aula passada, é o gráfico do número de pessoas, né? Vocês conseguem visualizar aqui? Dá para visualizar? Dá, né? Esse gráfico aqui, pessoal, vai mostrando o crescimento da população mundial ao longo dos séculos, né? Ó, aqui embaixo, ó, eu consigo ver os séculos, ó, 1400, 500, 1900 até o ano 2000. E essa linha vermelha aqui, ó, é o aumento da população mundial, né? Ó. A gente vê que aqui em 1900, na metade do século XIX, né? Mais ou menos em 1860, 1865, a população mundial dispara, né? Ó. Ela explode, né? Como se fosse um contágio, né, do coronavírus, como se fosse o pico, né? Não é nem um pico, mas uma grande subida, né, da população mundial. E alguém lembra por que isso acontece, pessoal? Por que a população mundial ela começou a subir naquela época, especialmente nessa época aqui, no século XIX, né? Alguém lembra? Um dos motivos? Hein, pessoal? Ó, uma das explicações, certo? O crescimento, a população mundial crescer tanto, ela vai existir em diversas fases, certo? Na primeira fase, que a gente chama de pré-industrial, alguém sabe dizer o que é uma fase industrial? O que seria um período industrial? Hein, pessoal? Tenho certeza que vocês sabem. O que seria um período industrial? Vamos lá, vocês têm que participar. Vamos lá? Não dá para vocês ficarem falando no chat, que eu não estou visualizando o chat, certo? Eu estou visualizando apenas os slides. Alguém tem que abrir o microfone aí e falar. O que seria o período industrial? Vamos lá, principalmente aí pessoal do segundo ano, terceiro ano, a gente está falando sobre isso. Vamos lá. Eu não lembro. Mas a gente pode ver só pela palavra, ó, industrial. Isso significa o quê? Período industrial. O que isso quer dizer? As indústrias? As indústrias, né? Então, esse período aqui é um período que as indústrias no mundo começaram a existir, certo? É quando o produto deixa de ser um produto manual e passa a ser um produto industrializado, certo? É quando um copo que você faz, um copo, já não é mais feito pela mão humana, né? É uma máquina que produz o copo, certo? Então, a partir dessa época, é quando a população mundial ela vai aumentar bastante, certo? Então, tem a primeira fase, né? Ó, a primeira fase que é quando nascia muita gente, certo? Então, uma das explicações lá do crescimento da população mundial não é porque nascia pouca gente. Ah, professor, é porque lá naquela época as mulheres começaram a ter mais filhos. Então é por isso que a população mundial aumentou. Não, certo? Durante toda a época, durante toda a era da humanidade, todas as épocas, nascia muita gente, certo? Sempre nasceu muita gente, mas também morria muita gente, certo? A gente viu na aula passada, né, que a mortalidade, a taxa de pessoas que morriam era muito alta também. Então a expectativa de vida era bem baixa, certo? Alguém lembra o que seria expectativa de vida? Vocês viram isso no fundamental?
O que seria a expectativa de vida? Planejamentos futuros? Uma expectativa de vida melhor? Tem a ver, mas a expectativa de vida é mais ou menos o cálculo que fazem de quanto uma pessoa vai viver. Por exemplo, a expectativa de vida do brasileiro é de 65 a 66 anos, certo? Então, a expectativa de vida de um brasileiro médio é essa. De um japonês, a expectativa de vida, que é mais ou menos a média que um japonês vive, é de 79 a 80 anos, certo? Então a expectativa de vida é mais ou menos a média que um brasileiro, que um japonês vai viver, certo? Nessa época, antes da Revolução Industrial, né, que a gente vai ver, a expectativa de vida do ser humano era mais baixa, certo? Por vários motivos. Motivo de guerra, certo? Existiam muitas guerras, então, principalmente a população masculina tinha uma expectativa de vida baixa. Devido às guerras, morria muito homem, certo? Doenças também, grandes pandemias que aconteceram, reduziam muito a expectativa de vida da população mundial. Essa primeira fase, ela vai acontecer desde a Revolução Agrária, né, que vai de 8000 a.C., que vocês estão vendo com o Tiago, né, lá sobre as populações, quando o ser humano, quando eu acredito que ele está falando com vocês sobre pré-história, que é quando o homem deixa de ser nômade, né, e ele passa a ter uma casa fixa, né? Ele passa a ter um local fixo, ele se estabelece, forma vilas, porque ele começa a dominar a agricultura, né? Antes não, antes o ser humano era nômade, era só na colheita e na caça, e a partir dessa revolução agrária, né, é quando o homem ele fica num local fixo e vai se estabelecendo, né, suas famílias e suas vilas. Então, a primeira fase do crescimento da população mundial começa aqui, ó. Começa quando o homem está num local fixo, né? Ele começa a dominar a agricultura, né? Começa a plantar e vai até 1860, 1870, que é quando começam as indústrias, certo? A segunda fase, ó, a segunda fase do crescimento da população mundial, ela vai ter início com a Revolução Industrial, certo? Ela vai na Revolução Industrial e vai até a Revolução Sexual, né, que é dos anos 70, que é quando vão criar métodos contraceptivos, vai ter avanço na área médica sanitária, vai ter redução da mortalidade e vai ter um aumento da expectativa de vida, certo? Mas por que, pessoal? Por que a Revolução Industrial, por que a criação de indústrias no mundo faz com que a população aumente? Certo? Alguém tem alguma ideia? Por que uma indústria, por que as indústrias no planeta fazem com que a população aumente tanto? Alguém sabe dizer? Alguém tem alguma ideia? Não. Ó, pessoal, vocês viram no ensino fundamental que quando a industrialização, quando essa revolução industrial começou, certo? As indústrias iniciaram aonde? As indústrias se fixaram nas cidades, certo? E até então, até aquela época, até a metade do século XIX, a maioria da população mundial, certo? A maioria da população mundial vivia no campo, certo? A maioria da população mundial vivia no campo. A partir da Revolução Industrial, quando os produtos começam a ser industrializados, começam a ter uma qualidade melhor, essa população sai do campo e vai para a cidade para ter um emprego, certo? Para ter um emprego melhor, para ter uma melhor qualidade de vida. Por quê? Porque é na cidade onde você vai encontrar uma estrutura melhor, certo? É na cidade onde a gente consegue encontrar escolas melhores, escolas também, né? É na cidade onde a gente consegue encontrar atendimento médico. Até hoje acontece, né? Eu acredito que, por exemplo, o pai de vocês, mãe de vocês, quando vai precisar fazer um exame, quando vai precisar fazer uma consulta, eu acredito que a maioria dos pais de vocês
vem para Fortaleza, né? Vão para Fortaleza por quê? Porque lá é onde tem mais opções, né, para você fazer um tratamento, certo? Na questão da faculdade, certo? Se eu quiser fazer uma faculdade, se eu quiser fazer um curso superior, eu só vou conseguir fazer se eu for para Fortaleza, né? Eu só vou conseguir em Fortaleza. Ah, professor, mas eu não quero, eu quero fazer a FIC, eu quero estudar ali no... Eu quero estudar na FANOL, eu quero estudar numa faculdade particular. Eu acredito que não existe ainda faculdade particular em Itaitinga, né? Não sei se dizer se já tem. Mas se eu quiser fazer um curso superior, eu tenho que vir para Fortaleza, né? Então, Fortaleza ainda é uma cidade que ainda tem mais estrutura. Quando eu falo que tem mais estrutura, é em relação a isso. Tem mais hospitais, certo? Tem mais escolas, tem universidades, certo? Tem lazer, né? Tem shoppings, né? Se você quiser ir no shopping no final de semana, apesar de estar fechado, mas quando voltar ao normal, tem mais opções de lazer, certo? Então é nesse ponto. A cidade, ela vai ter mais estrutura e vai receber mais pessoas, certo? Na segunda fase é isso, e na terceira é quando a medicina, certo? Nos anos 70, na Revolução Sexual, é quando na medicina ela vai avançar tanto na medicina sanitária que a mortalidade, se antes as pessoas morriam por qualquer tipo de doença, né? As pessoas morriam por diarreia, né? Como eu falei na aula passada. Existia muita gente que morria por diarreia, tuberculose é uma doença que matava muita gente. Hoje em dia não, hoje em dia a medicina avançou tanto e também com as vacinas, né? Avançou tanto que a população tem uma expectativa de vida maior, né? A população consegue viver mais, certo? Então, a população mundial, ela vai aumentar justamente por isso. Não é que está nascendo mais gente, certo? Sempre nasceu muita gente durante todo o período da humanidade. É porque está morrendo menos gente, certo? As pessoas estão vivendo mais. E na terceira fase, né? Na terceira fase, que é a que a gente vive, é essa transição, certo? É um equilíbrio demográfico que vai ter baixa natalidade, certo? Poucas pessoas vão nascer e vai ter uma baixa mortalidade, certo? É o que acontece muito com a gente. Não sei se é algum dos casos de vocês, né? Por exemplo, acho que o pai ou a mãe de vocês vão ter... Os tios de vocês, eu acredito que vocês devem ter 4 a 5 tios, não? Alguém tem... Ou a mãe de vocês tem, ou o pai de vocês tem quantos irmãos? Alguém pode dizer? Meu pai tem 5 irmãos. Ó, tem 5 irmãos. E tu tem quantos irmãos? 2. 2. Olha a diferença, ó. O teu pai tem 5 e tu só tem 2. Certo? Olha a diferença que é de uma fase para outra, de uma geração para outra. Certo? Se antes as famílias eram bem grandes, né? Eram de 5, 6, 7 filhos, atualmente essa demanda diminuiu muito. Essa quantidade de pessoas na família diminuiu muito, né? Ó, vocês têm 2, eu acredito que outras pessoas devem ter só um irmão, ou são filhos únicos. Mas sempre tem um que tem 5 ou 6 irmãos. Mas o padrão normal, não é nem o normal, o que está acontecendo, a tendência é de as famílias serem cada vez menores, certo? É ter um filho, 2 filhos no máximo. Primeiro, pelo custo, né? Porque é caro, né? Você ter um filho, você dá a criação, a alimentação, isso é caro. E depois é pelo papel da mulher no mercado de trabalho, né? É algo que afetou bastante. Se antes a mulher era só dona de casa, né? Provedora dos filhos e da criação dos filhos, atualmente não, né? Desde os anos 70 até o período que a gente vive, a mulher ela participa do mercado de trabalho, né? Participa ativamente do mercado de trabalho e ela deixa para ter filhos mais tarde, né? Depois dos 25, 30 anos. Isso que eu estou dizendo, pessoal, eu sei que tem casos, professor, mas uma prima minha ela tem 16 anos e está grávida. Ok, existem casos, mas a tendência é essa, é da mulher sempre
Não sempre, né? Mas é da mulher priorizar o mercado de trabalho, priorizar uma qualidade de vida melhor do que ter filhos, né? Claro que vai ter exceções. É interessante, quando eu estava no ensino médio, o professor sempre perguntava, né? Se existiam meninas que estavam grávidas, né? Lá no ensino médio, isso há alguns anos atrás. E 3, 4 meninas na minha turma, falavam, né, que estavam grávidas ou já tiveram filhos. Quando eu fazia essa pergunta ano passado, ano retrasado, quando a gente estava na escola, era uma menina que levantava a mão ou nenhuma, certo? Olha a diferença, né, da mulher deixando para engravidar depois, além também dos métodos contraceptivos, né? Certo? Na população, ó, em 1999 a gente alcançou 6 bilhões de pessoas, certo? A Índia possui 21 milhões de pessoas a cada ano. 21% dos milhões a cada ano vai na Índia e na China 15%, né, de milhões a cada ano vai passando. Ó, aí 80%, ó, 4,8 bilhões estão em países em desenvolvimento. 37% da população mundial está nesses dois países. Ó. Quase 40% da população mundial está ou na China ou na Índia, né, que são os países mais populosos do mundo. Isso aqui, pessoal, diz muita coisa. Ó. 80% da população mundial está nos países em desenvolvimento. Isso quer dizer que a população mundial ela está nos países que são considerados mais pobres, né? Então, por que será que nasce muita gente nos países mais pobres? Por que vocês acham, pessoal, que nasce muita gente em países que são mais pobres, como países da África, como a Índia, como o Brasil, né, que se encaixa também no país em desenvolvimento? Por que vocês acham, pessoal? Eu acredito que vocês viram, né, lá numa imagem lá, uma imagem ou um vídeo da África, principalmente em países da África, né, que uma família de 6, 7, 8 filhos atualmente. Por que vocês acham que em países em desenvolvimento as famílias têm muitos filhos? Hein? Professor, tá me escutando? Oi. Agora eu tô. Tipo assim, tá, né? Tipo assim, eu ouvi dizer que eu não sei se é no Japão ou é na China que não pode ter muito filho. Porque, tipo assim, eu ouvi dizer que o primeiro vai ter acesso a tudo, que é esses negócios de maternidade, essas coisas. Uhum. O segundo vai, não, eu acho que o segundo já não pode ter muitas coisas que o primeiro vai ter. Peraí. E o terceiro não vai ter, tipo, nada como o primeiro teve, entendeu? Tipo, ele teve tudo, o terceiro não pode ter. Eu acho que é por causa disso que a China tem poucas pessoas, praticamente. Tipo assim, menos população do que no Brasil. Poderia Assim, ser isso aí. é exatamente isso que tu está falando. Só que assim, a China ela é o país mais populoso do mundo, certo? Ela tem, se eu não me engano, acho que ela tem 1,5 bilhões de pessoas. Mas o que tu falou, isso é uma medida que o governo colocou para que as famílias dos chineses não crescessem tanto, certo? É exatamente isso. Eles colocaram uma lei, certo? Que se a família chinesa, né, tiver só um filho, esse filho ele vai ter todo um amparo do governo. Ele vai ter auxílios, ele vai ter uma escola boa, a família recebe dinheiro para auxiliar na criação desse filho, certo? Mas se uma família chinesa tiver o segundo filho, aí já é um pouco reduzido. Esse segundo filho já, como tu falou, já não vai receber tantos benefícios como o primeiro. Se a família tiver o terceiro filho, esses benefícios são cortados, certo? Eram cortados. Isso na China se chamava um planejamento familiar. Era uma lei de planejamento familiar. Então eles fizeram isso, principalmente nos anos 50, para que a população chinesa não crescesse tanto
como ela vinha crescendo, certo? Hoje em dia ela é a maior população do mundo ainda, mas ela não cresce tanto como ela crescia antigamente, certo? Como ela crescia há 40, 50 anos atrás. É exatamente isso. Mas na Índia, nesses países subdesenvolvidos, por que ainda nasce tanta gente? É principalmente a educação também, ela tem um fator importante, certo? Porque, principalmente na educação sexual, né, na utilização de métodos contraceptivos, certo? E isso favorece muito com que as famílias sejam menores, né? O planejamento familiar, né, as pessoas planejam, os pais da gente planejam, né, se vai ter um ou dois filhos, porque é com isso que a gente consegue ver se a gente consegue ter uma criação melhor, né? Não, uma família pode ver, eu estou vendo aqui que eu trabalho e minha esposa trabalha. Se a gente tiver um filho, a gente tem condição de ter ele tem uma condição de ter uma qualidade de vida melhor. Mas se a gente tiver dois, três, esse dinheiro que seria só para o primeiro filho, né, esse investimento, vai ter que ser dividido em três, né? Então, as famílias, a partir da educação, principalmente em países da Europa, eles veem muito isso, né? Eles priorizam ter uma qualidade melhor de ter só um filho do que ter vários, certo? Ó, o envelhecimento da população também, né? Ó, 1 a cada 10 pessoas no mundo tem mais de 60 anos. Os idosos, chegam a ser 646 milhões no mundo, né? Cresce em 11 milhões por ano. Até 2050, vai ter uma redução de jovens. Então isso quer dizer o quê? Que o mundo está envelhecendo, né? A expectativa de vida está aumentando e o nascimento de crianças, o nascimento de recém-nascidos, né? de pessoas, está diminuindo. Então, até 2050, os jovens vão ser menos de 15%. Certo? Isso aqui, vai impactar muito no planeta, certo? Ser um planeta, ou então alguns países, que já está acontecendo em países da Europa, de terem mais velhos do que idosos, certo? Que horas são, pessoal? Deixa eu ver aqui. 2h30. A gente tem aula até que horas? Até 12h30, eu acho. Não, acho que até 2h40. Mas na próxima aula, pessoal, a gente continua falando um pouco sobre as teorias, certo? A gente vai falar sobre as teorias demográficas. Eu vou colocar eu vou passar uma atividade, certo? Com 3 questões. E aí a gente, na próxima aula, resolve as questões e continua nessas teorias, certo? Do aumento da população mundial. Tranquilo? Pois, pessoal, até a próxima aula, certo?